Olá, meus curiosos! Sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. No vídeo de hoje, iremos contar a maldição do espelho assassino. A maldição refletida. Dizem que o espelho é a janela da alma. Mas e se o que ele refletir não for você? E sim algo muito pior? Imagine herdar um simples espelho de família, um objeto aparentemente comum, com moldura antiga, levemente desgastada pelo tempo. Só que ao invés de refletir apenas sua imagem, ele começa a mostrar coisas que não deveriam existir. O que você faria se sua própria sanidade começasse a se despedaçar, assim como o vidro de um reflexo amaldiçoado? Essa é a história real de um homem que viu sua vida ser tragada por uma maldição sombria. A maldição do espelho assassino. Hoje, em posse de Zak Bagans, o famoso investigador paranormal e dono do Museu Assombrado de Las Vegas. O espelho foi encontrado em uma propriedade no interior dos Estados Unidos. Ninguém sabe exatamente sua origem, mas existem registros que indicam que ele esteve presente em rituais ocultistas no início do século XX. Ao longo das décadas, foi passando de geração em geração, sempre cercado de eventos inexplicáveis, mortes prematuras e tragédias familiares. Mas tudo escalou de forma verdadeiramente aterradora, quando caiu nas mãos de seu último dono antes de ser levado ao museu. Ele era um homem comum, trabalhador, casado, pai de 2 filhos. Seu nome não é revelado nos registros, talvez por proteção, talvez por medo. Ao herdar o espelho de um tio falecido em circunstâncias estranhas, encarou aquilo apenas como herança. Mas coisas muito terríveis aconteceriam a partir dali. Nos primeiros dias, coisas pequenas começaram a acontecer. Ele percebia vultos rápidos passando pelo canto dos olhos sempre que olhava para o espelho. Reflexos que não existiam no cômodo real. Inicialmente tentou ignorar, atribuiu aos efeitos de luz e fadiga, ou à sua imaginação. Mas os fenômenos ficaram mais intensos. O homem começou a ter pesadelos recorrentes, sempre envolvendo figuras sombrias que emergiam do espelho, estendendo as mãos esqueléticas na sua direção. Acordava encharcado de suor, com a sensação física de estar sendo sufocado. Com o passar dos dias, essas experiências noturnas começaram a transbordar para a vigília. Ele relatou ouvir sussurros vindo diretamente do vidro, vozes que falavam uma língua desconhecida, cultural, mas por vezes pronunciavam seu nome claramente. Seus familiares começaram a perceber a mudança. Antes em um homem carinhoso e tranquilo, agora vivia tenso, irritado, recluso. Ele passou a evitar o contato humano, isolando-se cada vez mais, muitas vezes trancado no cômodo onde estava o espelho, encarando-o por horas. Logo, os sintomas deixaram de ser apenas psicológicos e ele começou a apresentar feridas inexplicáveis pelo corpo, arranhões profundos, hematomas, cortes que surgiram durante a noite, sem qualquer explicação plausível. Chegou a procurar médicos, mas todos os exames indicavam que ele estava teoricamente saudável. Mas sua aparência dizia o contrário. Olhos fundos, pele pálida, tremores constantes. Os amigos e parentes relataram que ele parecia estar consumido de dentro para fora. E certa noite o homem acordou com um barulho ensurdecedor, vindo da sala onde estava o espelho. E ao chegar lá, encontrou o vidro trincado, não quebrado,
mas com uma rachadura que formava exatamente a silhueta de uma figura humanoide, de olhos fundos e boca aberta, como um grito silencioso. Naquele exato momento, ele sentiu uma dor lancinante no peito e desmaiou. Quando acordou, estava no hospital. Segundo os médicos, havia sofrido um colapso nervoso severo, acompanhado de uma parada cardíaca breve, algo que quase custou a sua vida. Depois desse episódio, ele não era mais o mesmo. Alegava que toda vez que olhava para qualquer superfície refletida, seja um espelho, uma janela ou até a tela desligada da TV, via aquela mesma figura encapuzada, imóvel, apenas o observando. Ele começou a relatar também a percepção constante de estar sendo seguido, não por pessoas, mas por uma presença invisível, carregada de ódio. Objetos começaram a se mover pela casa, portas batiam sozinhas, lâmpadas estouraram do nada. Seus familiares, em desespero, procuraram ajuda espiritual. Foram padres, pastores, médios, mas todos se recusaram a sequer entrar na casa quando descobriram sobre o espelho. Por fim, em um último ato de desespero, o homem tentou destruir o objeto, mas assim que ergueu um martelo contra o vidro, foi lançado para trás, como se tivesse recebido um golpe físico, sem que ninguém o tocasse. Poucos dias depois, ele foi encontrado desacordado em posição fetal diante do espelho. Havia sofrido um surto psicótico severo. Foi internado em uma clínica psiquiátrica, onde vive até hoje, em estado catacônico. Sem falar, sem reagir, apenas encarando uma parede, como se ainda visse aquele reflexo amaldiçoado, mesmo sem o espelho presente. O objeto, então, foi adquirido por Zak Bagans, que hoje faz parte da coleção do Museu Assombrado de Las Vegas. Segundo relatos de visitantes e da equipe, até hoje o espelho continua ativo. Pessoas que se aproximam dele relatam náuseas instantâneas, sensações de desmaio, vozes sussurrando, vultos refletidos que não estão no ambiente. E em casos mais graves, desmaios súbitos e ataques de pânico. Há quem diga que o espelho funciona como uma janela para outra dimensão. Uma dimensão habitada por entidades que se alimentam do medo humano. Zak Bagans alerta: se você decidir olhar diretamente para esse espelho, esteja preparado. O que você verá pode não ser apenas seu reflexo, mas seus piores pesadelos materializados. E uma vez que ele veja você, ele nunca mais te esquecerá. Se você gosta de histórias assustadoras como essa, não se esqueça de deixar seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal, porque aqui a gente sempre explora os mistérios mais perturbadores e aterrorizantes já vistos. Esse foi o vídeo de hoje, te espero para o próximo conto.